Muito bem, pessoal. Então vamos voltando aqui mais uma vez, né, ao nosso curso de Direito Constitucional aqui. Estamos falando sobre o Poder Judiciário, né? E no bloco passado aí, só para relembrar, nós falamos da primeira instância, não foi isso? Primeira instância, primeiro grau ou juízos. E cumpre ressaltar, pessoal, que a primeira instância é o que nós chamamos de juízo monocrático, né? Porque ali, né, vamos dizer, o seu problema, né, a sua ação, ela vai ser resolvida por uma só pessoa. É o que nós chamamos de juízo monocrático. Na segunda instância, você já começa os órgãos colegiados. Né? Você não vai ter ali uma sentença, você vai ter um acórdão, né? Ou seja, várias pessoas reunidas ali para julgar aquele seu caso. Então, nós vamos começar agora a falar um pouco aqui da segunda instância, que são os órgãos colegiados. Né? Começamos aqui agora a falar dos tribunais, quer ver? Vamos pegar aqui então o organograma mais uma vez. Muito bem, vamos aqui para o organograma. Cadê o organograma? Opa, maravilha. Então nós falamos da primeira instância, beleza. Se o cara, ele sobe agora, ele não vai mudar de entrância, ele vai mudar de instância, beleza? Então, ó, aqui nós vamos ter, aqui ó, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais eleitorais, isso aqui que eu vou te explicar, beleza? Na segunda instância, não se preocupe. Nós vamos chamar essa parte aqui agora de segunda instância ou segundo grau, né? Mas ali nós vamos chamar com frequência maior de segunda instância. E aí eu quero que você entenda, antes de começar, o seguinte: nós não temos concurso para a segunda instância. Então, na segunda instância, você tem duas formas de ingressar. Ou você é um juiz de carreira, esse aqui do concurso, ó, o juiz substituto, que foi sendo promovido e tal, de entrância para entrância, virou titular, agora vai ser promovido de novo. Só que agora não vai mudar de entrância, vai mudar de instância. Né? Então você tem esse caso aqui, né, que você vai sendo promovido, você que é juiz de carreira. E nós vamos ver também aqui que existe um caso que você entra direto na segunda instância, que é o tal do quinto constitucional. Então eu falei que essa segunda instância é importante porque aqui nós vamos falar de promoção, vamos falar de quinto constitucional, que são assuntos cobrados com muita frequência mesmo. Mas antes de começar a falar de promoção e de quinto constitucional, vamos começar a colocar aqui alguns detalhes. Então, o primeiro tópico que nós colocamos foi observações gerais. Depois coloquei um segundo tópico, primeira instância. Agora nós vamos colocar aqui, né? Foi observações gerais, primeira instância. Agora vamos colocar aqui um terceiro tópico. Aqui agora segunda instância. E aqui nós temos vários detalhes importantes que nós vamos precisar estabelecer. Primeiro, coloquem assim, por favor. Não existe concurso para a segunda instância. Não existe concurso para a segunda instância. Sendo assim, as únicas formas de ingresso, são a promoção e o quinto constitucional. Sendo assim, as únicas formas de ingresso são a promoção e o quinto constitucional. Nós vamos falar daqui a pouco como que funciona a promoção e como que funciona o quinto constitucional, não se preocupe. Segundo detalhe. Idade mínima para ingresso. Ó, cuidado. Eu falei para vocês o quê? A Constituição não coloca idade mínima para a primeira instância, mas para a segunda instância, Tribunal Superior e STF, ela coloca. A idade mínima aqui para a segunda instância, 30 anos. Beleza? Então, mais uma vez eu reitero, não tem idade mínima para a primeira instância. Para a segunda aqui já começa. Só que olha que detalhe interessante, pessoal. Vamos começar a falar aqui do juiz de carreira. O cara foi aprovado no concurso como juiz substituto, foi sendo promovido de entrância para entrância, chegou à condição de juiz titular. Se ele é promovido agora, ele muda de instância. Quando ele vem para a segunda instância, ele quer ser chamado assim, ó, de desembargador. Então, quando ele vem para a segunda instância, ele quer ser chamado de desembargador. Sabe por quê? Quando ele virou juiz, ele achava que ele era Deus. Quando ele vira desembargador, ele tem certeza disso. Brincadeira. Mas vamos lá, deixa eu te explicar. O desembargador,
ele chegou aqui no ponto máximo que o merecimento sozinho consegue. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Por ser bom, por conta própria, sem depender de ninguém, ele consegue chegar até aqui. Você vai perceber que para virar um ministro, para ir para um tribunal superior, para o Supremo, já vai depender de situação política, porque tem lista, tem sabatina do Senado e a coisa dificulta bastante. Só que deixa eu te explicar um detalhe que eu acho importante. A Constituição usa essa nomenclatura de desembargador no TJ. Ela fala que nos tribunais de justiça nós temos desembargadores. Agora, se você pegar a Constituição, ela fala que aqui você tem juiz, juiz do TRF, juiz do TRT, juiz do TRE. Por que eu estou te falando isso? Se você for no gabinete desses caras, na porta tem assim, gabinete do desembargador fulano de tal. Todos eles, quando vão para a segunda instância, querem ser chamados assim, desembargador. Só que a Constituição só usa esse termo para o Tribunal de Justiça. Então, onde eu estou querendo chegar? Se eu chego para você e falo, gente, o juiz federal é o juiz da primeira instância. Agora, um juiz do TRF é um juiz da segunda instância. Ou seja, é o que na prática eu chamo de desembargador. Na prática, então, todos são chamados assim, desembargadores. Mas cuidado com isso. Então, vamos mais uma observaçãozinha aqui, por favor. Coloque aí mais uma observação. Coloquem assim, ó. A nomenclatura desembargador, só será utilizada pela Constituição. A nomenclatura desembargador só será utilizada pela Constituição nos tribunais de justiça. Só será utilizada pela Constituição nos tribunais de justiça. Beleza até aqui? Só que agora nós vamos entrar nos assuntos importantes. Vou falar nesse bloco sobre promoção. E como tem muita informação, eu vou falar aqui sobre promoção. Depois eu volto, em outro bloco para falar de quinto constitucional e dar continuidade na segunda instância. Eu prefiro deixar as coisas mais tranquilas para você ir digerindo tudo com calma, beleza? Mas vamos lá. Eu já sei então que para eu ir para a segunda instância, eu que sou juiz de carreira, tem que ser através de promoção. E aí nós vamos começar então agora, como eu falei, falar de promoção. Primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, a Constituição fala assim, vou usar a expressão dela. A promoção no judiciário ocorre de entrância para entrância, alternadamente segundo os critérios de antiguidade e merecimento. É isso que está no texto. Só que ficaria melhor colocar assim, a promoção no judiciário ocorre de entrância para entrância e da primeira para a segunda instância, alternadamente segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Porque vem cá, quando o cara ele entra aqui como juiz substituto e ele vai sendo promovido, ele está sendo promovido de entrância para entrância. E aí, como eu já falei, cada estado fixa suas entrâncias, até que ele chega aqui na condição de titular. Então ele foi entrâncias. Quando ele sai de titular e vira desembargador, não é entrância, ele vai mudar de instância, beleza? Então, embora a Constituição não mencione dessa forma, ela fala de entrância para entrância, mas quando você sai de titular para desembargador, você mudou de instância, beleza? Então, vamos deixar isso aqui bonito, quer ver? Coloquem assim, A Constituição, a promoção, vamos lá, primeiro detalhe aqui sobre promoção, vamos lá. A promoção ocorre de entrância para entrância, a promoção ocorre de entrância para entrância e da primeira para a segunda instância, alternadamente, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Alternadamente, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Beleza? Então só deixei, vamos dizer, mais bonitinho que a Constituição. Mas a Constituição fala que ela faz de entrância para entrância. Beleza? Mas deixei aí de uma forma mais bonitinha para vocês. Anotaram, né? Beleza. Só que eu vou começar a colocar algumas informações agora e aparentemente você pode assim ficar meio perdido. Mas eu lhe garanto que quando eu explicar o todo, vai ficar muito claro para vocês. Quer ver? Coloca aqui uma observação, por favor. Coloquem assim. Em regra,
Um juiz não é obrigado, em regra, um juiz não é obrigado a aceitar promoção. Em regra, um juiz não é obrigado a aceitar promoção. Vamos lá. Promoção é algo que encanta os olhos dos magistrados, né? Vai aumentar ali o meu subsídio, né? O meu status, que não ali pessoal, cada vez, né? Tô indo um pouco além. Mas você tem que entender que o juiz ele tem uma garantia de inamovibilidade. Em regra, você não pode sair removendo do juiz de um lado para o outro. E isso não é só no ponto negativo da coisa, no positivo também, né? Ou seja, diante de uma promoção. Sabe por quê? Imagina o seguinte, e já vimos situações assim. Eu sou um juiz, e você está no Brasil, meu irmão. O Brasil não é país para amador, não. E aí vem aqui, e aí eu estou conduzindo uma situação, envolve muita situação econômica, política, e aí tentam me corromper, eu me mantenho incorruptível. Tenta me ameaçar, só que eu não sou medroso. Eu continuo firme. Sabe lá Deus como? Arruma uma promoção para mim. Da mesma forma que sabe lá Deus como arruma uma promoção, vão colocar alguém para ficar protelando aquilo ali. Se eu fosse obrigado a aceitar essa promoção, você ia estar fazendo o quê? Manipulando a decisão judicial. Você ia estar mexendo na imparcialidade da decisão. Você ia estar quebrando a independência do judiciário. Então é por situações assim, muitas vezes, que o juiz não é obrigado. E outra, às vezes o cara está confortável ali numa comarca, ele não quer ir ali, né, para um grande centro e tal. Então, em regra, o juiz não é obrigado a aceitar a promoção. Só que nós temos um caso que não tem escolha, que o ato é vinculado. Está previsto expressamente na Constituição. Tem uma situação que, se ele cair, ele vai ter que aceitar. Quer ver? Coloquem assim, ó. Obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Aí coloquem assim. Quando o juiz figurar 3 vezes consecutivas, ou 5 alternadas, em lista de merecimento. Quando o juiz figurar 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Vamos lá. Você vai perceber que isso aqui não é tão simples, não. Quer ver? Quando que tem uma promoção? Vamos imaginar. Desembargador. Quando que você sobe ali? Vamos imaginar que eu criei novos cargos de desembargador. Você vai subir juiz titular. Criar cargo de desembargador você não faz com frequência não, meu irmão. É um cargo muito oneroso, muito caro para o Estado. Então não é uma situação que você vê com muita frequência. Segunda forma, perda de cargo. Se o cara acima abre vacância, o de baixo, ele vai ser promovido. Como que você faz? Como tem vacância? Falecimento. Você vê juiz morrendo antes dos 100 anos? Difícil. Perda de cargo. Você vê juiz perdendo cargo? Aposentadoria. Você vê alguém aposentando antes da compulsória? Eu não sei se você sabe, mas a situação da PEC da Bengala, de passar a compulsória de 70 para 75, a base dela, a raiz dela vem do judiciário. Então os caras não querem largar o osso. E detalhe, vocês vão perceber que quanto mais antigo o cara vai ficando, menos produtivo ele torna-se. Então é mais difícil cair no merecimento. Então imagina o seguinte, meu nome entrou a primeira vez na lista de merecimento. Sabe lá Deus quantos anos depois tem uma outra. Só que a próxima é por antiguidade. Merecimento. Antiguidade. Merecimento. Ei, quantos anos deve ter passado aqui para o meu nome figurar 3 vezes consecutivas numa lista de merecimento? Então aqui nós não trabalhamos com o que acontece. Nós trabalhamos com o que pode acontecer. Então vamos consolidar. Eu lhe pergunto, responde aí da sua casa. Vamos. Em regra, juiz é obrigado a aceitar a promoção? Não. Salvo exceção. Se ele cair 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas em lista de merecimento. Aproveitando o ensejo, nós vamos falar agora sobre promoção por merecimento. E você vai me perguntar, professor, o que o cara precisa para ser promovido por merecimento? Primeiro, a Constituição coloca 2 requisitos. Vamos analisar quais são esses 2 requisitos aqui. Primeiro requisito. Ele tem que ter 2 anos na entrância. Segundo, ele precisa integrar
a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Então, um juiz, para ser promovido por merecimento, já vou te explicar, ele tem que ter 2 anos na entrância e integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Só que, além disso, a Constituição manda que façamos a aferição de 3 coisas aqui. E aí depois eu explico tudo. Então, nós precisamos aferir o quê? A sua produtividade, a sua presteza e o seu aperfeiçoamento em cursos oficiais. Produtividade, presteza e aperfeiçoamento em cursos oficiais. Mas vamos entender aqui agora uma situação. Vamos lá nos requisitos de novo. Ele tem que ter 2 anos na entrância. Não são 2 anos na magistratura, não são 2 anos na instância, tem que ter 2 anos na entrância. Às vezes o cara tem 10 anos de magistrado, mas tem 1 ano naquela entrância. Segundo, ele tem que integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Pessoal, todas as vezes que vai sair promoção por merecimento, tem que soltar a lista de antiguidade para saber se eu estou ou não na primeira quinta parte. Vamos imaginar que eu tenho ali 20, primeira quinta parte de 24. Então, eu teria que ser o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto dessa lista. Beleza? Então, para eu ser promovido por merecimento, eu tenho que ter 2 anos na entrância e integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Só que pega a Constituição aí na sua casa, por favor. Vamos lá. Artigo 93, inciso 2º, a linha B, que eu quero te mostrar um detalhe. Artigo 93, inciso 2º, a linha B. Deu pause? Muito bem, voltei. O que o artigo fala? Ele fala assim: a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade desta. Olha agora. Salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Olha que interessante. Uma situação boba. Vamos imaginar que eu tenho 2 juízes, o A e o B. Juiz A tem 2 anos na entrância, integra a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Juiz B tem 1 ano na entrância. Olha como é que as coisas agora vão se complementar. Quem tem requisito para ser promovido? O A. Cheguei no A e falei: parabéns, você acaba de ser promovido. Ele olhou e falou assim: não, tô fora. Tô satisfeito demais onde eu tô. Eu vou rejeitar. Pelo que eu já te expliquei, ele pode, em regra, rejeitar ou não pode? Pode. Sobrou quem? O B. Só que o B tem um requisito aqui? Não tem. Por isso que a Constituição fala: olha, tem que ter um requisito. Salvo, se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Quem aceite o lugar vago é porque eu não sou obrigado a aceitar. Né? Então, deixa eu te falar, ele chega numa prova e fala assim: gente, é possível que um juiz seja promovido por merecimento sem ter 2 anos na entrância? É possível, desde que aqueles que tenham não aceitem a vaga. Coloca uma observaçãozinha aqui, por favor. Observação aí. Coloquem assim, ó. É possível que o juiz seja promovido por merecimento. É possível que o juiz seja promovido por merecimento. Sem os requisitos. Desde que aqueles que tenham não aceitem a vaga. Porque, óbvio, eu não posso tirar também de quem tem para dar para quem não tem, né? Então, aí nós não poderíamos permitir. Só que agora vem cá, que eu quero ver se vocês estão entendendo a situação. Imagina comigo o seguinte: eu sou juiz titular, estou sendo promovido a desembargador do TJ. Vamos lá, quero ver se vocês estão entendendo. E aí, eu estou sendo promovido. Se eu
quiser rejeitar a minha promoção, eu posso ou não posso? Em regra, posso. Salvo se eu tiver 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas na lista de merecimento. Agora vem cá. O cara é juiz titular, está sendo promovido a desembargador do TJ. Aí nós vamos perguntar, qual é o tipo de promoção? Merecimento. Mandamos o nome dele para o tribunal. Chegando no tribunal, o tribunal olha e fala, não, esse aí é o capeta em forma de juiz. Vamos rejeitar esse cara? Vamos não. A promoção dele é uma promoção por merecimento. Nome de estudo. Ele o quê? Mereceu a promoção. Lembra que eu falei que desembargador é o ponto máximo que ele pode chegar por conta própria, sem depender de ninguém? Eu só vou aceitar rejeitar isso aqui se tiver algum tipo de ilegalidade, óbvio. Então entenda, o tribunal não pode rejeitar a promoção por merecimento. Beleza? Né? Por que eu estou te falando isso? Porque eu vou falar de antiguidade. E na de antiguidade ele pode. Então, diferente do merecimento aqui, que o tribunal não vai poder rejeitar. Então, lembra o seguinte, um tribunal não pode rejeitar uma promoção por merecimento, salvo por ilegalidade. Quiser anotar? Beleza? Se quiser colocar uma observaçãozinha, né, para ficar lindo. O tribunal não pode rejeitar a promoção por merecimento. O tribunal não pode rejeitar a promoção por merecimento, salvo em casos de ilegalidade. Salvo em casos de ilegalidade. Falei da promoção por merecimento, só que agora eu vou falar do segundo caso, que é a promoção por antiguidade. Percebam, pessoal, a nossa Constituição não fixa quem é o mais antigo, né? Geralmente você vai analisar isso com a posse. Quem foi o primeiro que tomou posse aqui? Porque a posse é a investidura no cargo, né? Então a Constituição não vai falar, mas você tem que lembrar que é o mais antigo de função, né? O que a Constituição fala sobre a antiguidade que eu tenho que entender? O seguinte, ela fala sobre a recusa da promoção por antiguidade. Então entenda, diferente da promoção por merecimento, que o tribunal em regra não pode rejeitar, a por antiguidade ele pode. Sabe por quê? Porque nós queremos criar a seguinte mentalidade aí no juiz. Não é porque você é o mais antigo, né, que você pode fazer o que você quiser, né, que você pode ser irresponsável, que você não precisa mais ser produtivo. Então, você tem que entender, magistrado, que mesmo sendo o mais antigo, né, você tem que manter a responsabilidade, a assiduidade, a produtividade, porque essa aqui eu posso rejeitar. Como? Aí você tem que tomar cuidado. Para eu rejeitar, eu preciso de 2/3 do tribunal, a Constituição fala. A decisão tem que ser motivada. E eu tenho que assegurar ao indivíduo o direito da ampla defesa. Então, para eu rejeitar o mais antigo, eu preciso de 2/3 do tribunal, decisão motivada e assegurar a ampla defesa. Cuidado, segundo o Supremo, ele fala que esses 2/3 aqui não é do número de membros, e sim daquelas cadeiras preenchidas e que estão em condições de votar, condições legais de votar. Porque às vezes tem um afastado, tem um que o CNJ deixou de lado ali por um período. Então, claro, você só vai marcar assim se você perguntar. Você fala, a promoção por antiguidade deve ser rejeitada por 2/3 dos membros do tribunal em decisão motivada e assegurada ampla defesa. Certo, é o que a Constituição fala. Agora, o Supremo entende que esses 2/3 aí tem que ser daquelas cadeiras preenchidas e que estejam em condições legais de votar. Beleza? Então falei aqui do merecimento, falei da antiguidade, lembrando que para turma recursal de juizado especial, lembra? Não tem promoção, porque ela é designação, já tinha falado sobre isso lá atrás. Para eu falar exatamente tudo aqui que me interessa, que vai cair na sua prova, coloco uma última observação. Coloquei assim, ó. O juiz em atraso com os seus processos, pode ser promovido, desde que tenha justificado. Pode ser promovido desde que tenha justificado. Só coloquei de uma forma um pouco diferente da Constituição. A Constituição fala assim, não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, quando já deveriam ter sido despachados. Injustificadamente. Se eu justifiquei, não tem problema. Porque às vezes é aquela questão, eu sou mais produtivo, mas eu estou com o processo atrasado. Porque às vezes a demanda é surreal.
né? É desumano, às vezes ali eu não consigo cumprir. Então, se eu estiver na briga pela a promoção, então eu tenho que justificar esses atrasos e aí não vai ter problema. Dessa forma, então, nós falamos aí sobre promoção, antiguidade, merecimento, com todos os detalhes, né? Isso aqui é para o magistrado de carreira. Agora, vai ter uma outra forma de entrar na segunda instância, que é o quinto constitucional. Só que esse eu vou falar no próximo bloco. Aqui já teve informação demais para você digerir. Voltamos posteriormente com mais judiciário, com mais segunda instância. Um grande abraço e até lá. Valeu!